Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí ao episódio 9 do nosso Trading Cast, o podcast da Trading com Dados. Um feliz 2020 para todo mundo aí, feliz ano novo. Eu tô aqui com o Gustavo Abud, né? E aí, pessoal, tudo bem? E nesse primeiro episódio a gente resolveu trazer para vocês um tema que é muito importante para trading com dados. A gente vai trazer mais detalhes aqui para vocês, tenho certeza que vocês vão ficar interessados. Conta aí, Abud, o que é que a gente resolveu trazer para o pessoal? Pessoal, dessa vez a gente aprontou coisa grande, né? Basicamente, a gente iniciou algumas frentes aqui na trading, trading relacionadas à parceria. Uma delas está direcionada ao educacional com a FIA, né? Que, para quem não conhece, a FIA é uma instituição de educação aqui de São Paulo, extremamente reconhecida, né, aqui, e a gente vai iniciar um curso específico para aplicações de inteligência artificial no segmento na área de auditoria, tá? Mas eu queria destacar aqui que é para a segunda linha de defesa como um todo, né? Então, para você que geralmente olha aquelas linhas de programação e se assusta, né, fala, pô, isso aqui não é para mim, esquece isso aí. O que eu queria convidar é você aí de risco operacional, de controles internos, de compliance, de auditoria, né, que já passou por dificuldade. Eu tenho certeza que você já olhou uma base e falou, meu, isso aqui está muito grande, está muito lento, pô, como é que eu consigo performar? Ou algum aspecto de COSO, de SOX, pô, que dá para melhorar, que um controle que você precisa testar. Esse curso vai te ajudar a entender melhor os conceitos relacionados a Analytics, vai te ajudar a criar novos controles, a ter novas percepções de testes relacionados à segunda linha de defesa. Então, como é que eu consigo materializar um ponto, por exemplo, usando estatística, usando análise de dados, né? Com certeza, quem trabalha com auditoria sabe o quão difícil é vivenciar isso, né? Então, pô, tá numa reunião, como é que você justifica um ponto e numa situação bizarra tem que explicar isso. Então, é isso que o curso vai Legal, passar. legal. Só dando um passo atrás e aproveitando aí, fazendo um gancho do que você está falando, eu acho muito importante o que você falou lá no começo com relação à FIA, né? Primeiro porque a FIA ela é bem reconhecida aqui em São Paulo, ela é bem famosa, principalmente nos cursos de pós-graduação, MBA, e é interessante que a gente fale isso justamente para os nossos ouvintes que estão longe de São Paulo, que talvez não tenham contato com a FIA. A gente sabe que tem pessoas de Portugal ouvindo o nosso podcast, até dar um alô Boa, aí para o pessoal isso de aí. Portugal, sejam bem-vindos. Então a FIA ela é uma instituição bem reconhecida aqui em São Paulo, e foi muito interessante para a gente fechar essa parceria, né? A Trading com Dados, ela continua oferecendo todo o conteúdo online nas redes sociais que vocês já conhecem. Como vocês já ouviram lá no nosso último episódio da retrospectiva, a gente está trabalhando para começar a lançar cursos online em breve, que é uma surpresa, a gente não vai abrir o tema ainda, mas já já conta melhor. E a gente viu que presencialmente fazia sentido fechar uma parceria com alguma instituição aqui em São Paulo. A FIA ela deu todo o suporte para a gente, deu todos os recursos necessários, né, materialmente, para que a gente oferecesse os nossos cursos, que a gente fizesse os workshops na medida que a gente quisesse, né? Chegar lá no coworking e fazer os nossos workshops que vocês já conhecem, como a gente fez para alunos de graduação. Então fazia muito sentido para a gente fechar essa parceria. Para trading com dados seria muito relevante, porque a gente iria atingir o público de São Paulo, que a gente sabe que é a maior cidade do Brasil, um público que tem muita demanda por isso, o mercado financeiro está quase inteiro aqui. E a gente fechou essa parceria com a FIA. E nessa parceria, uma das metas, né, é que a gente ofereça alguns cursos lá, que a Trading com Dados, né, que a equipe Trading com Dados ofereça alguns cursos dentro da FIA, tanto para o público de graduação, para o pessoal de MBA, para o pessoal de pós. E aí, nesse sentido, apareceu esse curso, né? Então, o curso ele está hoje com o nome, vou puxar aqui para vocês, Aplicações de Estatística e Inteligência Artificial para Auditoria, como a Bud já deu vários detalhes aí. A gente vai mostrar para vocês a ementa, a gente vai abrir
tanto nas nossas redes sociais, depois vai mandar aí para vocês, para quem tiver interesse. Então, quem tiver interesse no assunto, já fica de olho, já entra lá na página da FIA, e presta atenção aí que acho que a pré-inscrição, a inscrição vai sair em breve, e aí vocês vão ter oportunidade, né? Quem está aqui em São Paulo vai ter oportunidade de fazer esse curso. Então, aí voltando para os pontos que o Abud estava apresentando, a gente fica muito feliz e tem uma satisfação muito grande, então, de apresentar, né, o nosso curso. Mais uma vez, o nome é Aplicações de Estatística e Inteligência Artificial para Auditoria. E aí, Abud, é um tema que, de certa forma, a gente tem uma certa propriedade para falar, né? A gente trabalhou com fraude, aí sabe desse mundo da auditoria também. Aí eu queria ouvir de você o que você acha, assim, qual que é a importância disso? Como que você consegue colocar data science, colocar inteligência artificial nesse mundo? E para as pessoas que estão interessadas em fazer o curso, o que é que elas podem esperar que elas vão ganhar? Eu gosto muito de fazer uma retrospectiva com relação a isso, Vitor. O que acontece, né? Antigamente, como que funcionava a formação de um auditor, né? Você basicamente tinha um trainee, esse trainee rodava por todas as áreas de um banco, por exemplo, né? Conhecia quais são os gestores de todas as áreas de negócio, ele voltava para a área de auditoria e com um conhecimento, vamos dizer assim, amostral das áreas de negócio, ele iniciava a auditoria específica ali das áreas e dialogava ali com o dia a dia, né? Depois de já conhecer um pouquinho de cada, né? Ele já tinha propriedade para... Exato. O que aconteceu com a evolução, né? Isso não se valida mais. Então, não adianta mais a gente ter um trainee passando pelas áreas e depois ele ser alocado na área de auditoria. Por quê? Porque a velocidade com que as coisas mudam, né? Uhum. E isso tanto do ponto de vista regulatório, de negócio. O próprio mercado muda muito rápido, né? A internet mudou tudo. Exatamente. O mercado financeiro, a gente sente isso, é muito rápido. Exatamente. Então, a dinâmica das auditorias, elas acabam sendo muito interessantes do ponto de vista de análise de dados. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o auditor, ele passa a entrevistar o auditado com base no que ele já analisou, com base nas perspectivas iniciais. Então, por exemplo, um auditor, ele já vem recolhendo ali as informações que ele tem de controles internos referentes a processos, ele pega algumas perspectivas relacionadas a controles internos, consolida tudo isso, consolida essas informações, né? Entrevista a área de negócio e traz isso para ele num reporte único. A ideia é que ele tenha acesso a todos esses dados e, considerando que ele tem a capacidade de analytics, como que ele consegue, tanto do ponto de vista de materialização de um ponto, de falar, olha, de fato isso está acontecendo, é um problema, tanto do ponto de vista de otimização de trabalho, ou seja, eu não tenho mais que ficar dando um check ali na planilha, né? Ou seja, como eles falam, dar um tique ali, né? Conferente 1 a 1, né? Eu consigo ter uma dinâmica muito melhor. E, enfim, existem várias maneiras hoje do auditor ter, né, essa dinâmica extremamente mais arrojada do que era anteriormente. E isso é através de dados, isso é indiscutível. O que eu acho interessante quando você fala esses pontos é que a gente percebe que existem muitas questões estruturais e até de processo, né? Exato. Porque tem muita gente que chega assim até nós e fala como se a inteligência artificial fosse uma caixa preta que vai resolver todos os problemas milagrosamente, aí você vai ter o seu negócio da forma mais bonita do mundo. É importante a gente mostrar que muitas falhas são operacionais. Exato. E que por mais que o data science ele entregue lá na ponta um valor que é imprescindível, mas você tem que pensar que também que no começo do seu processo, no começo do seu fluxo de negócio, existe uma série de questões operacionais, uma série de questões de organização, talvez, que você resolveria, não necessariamente com data science, mas com dados mesmo. E aí a gente precisa fazer uma diferenciação muito grande, porque assim, a gente vai trazer isso no curso, né? A gente não vai trazer só a questão da modelagem, mas do próprio uso dos dados. Porque às vezes
o fato de você organizar melhor seus ambientes de dados, o fato de você, pelo menos, conseguir extrair o dado, né, de fazer um BI, de exibir o dado de alguma forma, de ter contato com aquilo já gera um ganho gigantesco. Exatamente. Né? Então é importante a gente fazer essa diferenciação para que as pessoas entendam, né, as nuances desse mundo. Mas assim, vocês podem ficar tranquilos aí que no nosso curso a gente vai trazer toda essa diferenciação, né? Porque afinal de tudo, afinal de contas, pelo que você está falando, não é só uma questão de modelagem, né? É uma questão aí de Exato. mudar a cultura, de mudar o mindset, né? Como fala. É exatamente isso. A mensagem é assim: esse curso é para que as pessoas, os auditores ou a segunda linha de defesa não tenham mais receio de querer é, escrever um código para pegar determinada situação ou identificar determinado comportamento em determinada base. Ele vai conseguir fazer isso. Então, Ou seja, de certa forma, o pessoal que trabalha nessa área ou que tem interesse em ingressar nessa área, vocês vão adquirir a cultura data-driven, né? Que isso se aí. fala, É se isso fala aí. muito hoje. Vamos sair do modo tradicional de se fazer negócio, o modo tradicional de se fazer auditoria. Vamos passar aí para um novo formato, que é o formato em que você toma decisões baseadas em dados fiéis à realidade, você consegue explorar tudo o que está acontecendo, você consegue ver tudo o que está acontecendo e tomar as melhores decisões para a empresa, para o seu negócio, né? Exato. Que é o grande diferencial hoje, né? Sem Exato, dúvida. Hoje é um exato. grande Quem diferencial. não tiver isso vai ficar Não, para trás. vai ficar para trás. Vai Né? ficar para trás. E aí a gente pode trazer então agora para o pessoal um pouco aí Sem dúvida. do que a gente vai falar, né? Vamos lá. E assim, a metodologia você já conhece, a metodologia padrão da trading com dados. A gente gosta muito de lidar com exemplos, com casos reais, então a gente tenta não ficar muito teórico, né, e falar muito de fórmulas, assim, porque primeiro as pessoas que estão lá são pessoas que querem aplicar aquilo no seu dia a dia, querem aplicar aquilo no seu trabalho, e a gente tem uma certa experiência com isso, né, na nossa carreira, então a gente vai trazer exemplos da vida real, a gente vai trazer casos de fraude, por exemplo, no Fraude, de mercado auditoria, financeiro, de né? risco operacional, de controles internos, enfim. Para cada caso a gente vai criando e se a pessoa também tiver um case, traz para a gente também consegue montar alguma coisa ou uma sugestão ali para a gente poder construir. Perfeito. E na nossa matriz curricular, o que vocês podem esperar? E aí a gente vai trazer primeiro uma parte mais introdutória para que as pessoas saibam explorar dados, né? Então, para que elas Boa. reconheçam tipos de variáveis, o que são dados estruturados e não estruturados, o que são dados qualitativos e quantitativos, como que elas conseguem classificar uma variável, né? Como que a variável se distribui. A gente vai mostrar os diferentes tipos de distribuição, vai mostrar algumas análises gráficas em que você consegue tirar conclusões de forma rápida do comportamento da população que você está estudando. Você vai conseguir entender, vamos supor, no caso de fraude, quais perfis são mais propensos a fraudar ou não fraudar, de acordo, né, com as suas características que você tiver nos seus dados. E por aí vai. E aí, de fato, a gente vai entrar na parte de data science. Né? Boa, excelente. Eu acho que é legal, por exemplo, a gente tem uma análise de cluster que eu acho muito interessante e principalmente no ponto de vista de auditoria, principalmente para quando a gente fala de testes, né? Então, a auditoria, Uhum. a gente procura criar bastante alguns aspectos relacionados aos testes que a gente faz e como se explica isso, né? Então, você aí, que é auditor que estiver me ouvindo, sabe o que eu estou falando, que um dos aspectos mais difíceis que tem é como é que eu justifico o teste que eu fiz e defendo que de fato aquilo está errado se quando eu encontro algum ponto, né? Quando eu encontro alguma irregularidade ou como a gente chama não conformidade. Então imagina você fazendo uma análise de cluster, né? Você faz uma distância euclidiana, que a gente chama, né? Que é um clássico isso, pelo menos para você, né, Vitão, que trabalha com isso direto. Ela é a mais clássica, e aí hoje, de certa forma, vamos dizer, tá defasada, né? As pessoas procuram usar coisas mais avançadas, mas assim, ela é clássica, né? Ela precisa Exatamente. saber para. E aí eu acho que é interessante a forma como se explica, né, as metodologias para as pessoas de negócio. Então esse curso ele também tem esse objetivo.
Então, quando você vai aplicar um teste, né, um teste de auditoria, que tem uma clusterização, ou seja, ele vai separar dois grupos distintos, Aham, com né, características com características semelhantes. semelhantes, Aham, das quais você vai falar, olha, esse grupo aqui eu identifiquei esse comportamento porque eu realizei um teste XYZ, perfeito, né? Além de você realizar um teste que já é um diferencial usando análise de dados, você vai ter que explicar aquilo do ponto de vista de negócio. perfeito. Então é uma provocação constante de você, né, buscar uma equilibração entre eu conhecer os dados e eu E eu sei explicando explicar. Cara, exatamente. você tocou num ponto fundamental, inclusive é um feedback muito positivo que a gente já recebeu da Trading com Dados, algumas pessoas já vieram falar com a gente, e assim, cara, o mundo de Data Science ele era muito complicado, eu não entendi direito o que as pessoas estão falando, e parece que vocês meio que trouxeram para o meu mundo, conseguiram explicar, e na nossa didática isso é um dos principais objetivos, né? É de trazer data science para que as pessoas do mercado financeiro, para que as pessoas do mercado de forma geral entendam, consigam aplicar no seu dia a dia e consigam ver utilidade. Porque se a gente fica muito teórico, né, muito elucubrando coisas muito abstratas, beleza, é bonito, É, mas e aí, como que para você a vai usar prática, aquilo no seu dia a dia? exatamente. Né? E aí a clusterização, que está lá na nossa ementa aí do curso, que depois vocês podem ver, pessoal, é um exemplo clássico disso. Né? Na clusterização, eu consigo segmentar vários grupos, como a Budi está falando, com características semelhantes. Então, imagina que, por exemplo, eu estou tentando segmentar a população brasileira, que tem características parecidas, para criar talvez 4 ou 5 grupos com características muito parecidas, para entender qual desses grupos talvez é mais frágil, é mais propenso a uma Exato. fraude, né? E a gente vai mostrar essas técnicas aí para vocês. E aí, falando em termos de propensão, né? Tipo, como encontrar quem está mais propenso a fraudar, a ser fraudado? Como encontrar os indivíduos que estão mais vulneráveis? E a gente vai também trazer isso para vocês, nos chamados modelos de classificação. Então, a gente vai explicar para vocês, né? Trazer um caso clássico, que é o da regressão logística, como que eu faço um modelo que vai me dar como resultado a chance da pessoa cair num golpe ou, ou ser o próprio fraudador. Né? Para isso, a gente faz, né, em machine learning, os modelos de classificação para que a gente consiga justamente encontrar isso. Então, a gente vai mostrar esses modelos, vai trazer testes de hipótese, intervalo de confiança, vai mostrar para vocês como interpretar os modelos e, por fim, como avaliar os modelos. Então, dado que eu fiz esses modelos, e aí, vários modelos, tá, pessoal? Regressão logística, árvore de decisão, são os mais clássicos, depois a gente vai passar para os mais avançados. Como é que eu consigo classificar um modelo? Uma vez que eu fiz esse modelo, será que ele ficou bom? Né? Qual que foi, vamos dizer, a taxa de acerto? O quanto ele Exatamente. conseguiu identificar dentro do público, dentro da minha população, quanto ele conseguiu identificar quem fraudou, quem não fraudou. A gente vai mostrar isso para vocês. E aí, como a Bud estava falando, a gente vai amarrar tudo isso no final e vai mostrar para vocês como comunicar isso. Porque Exatamente. é um aspecto fundamental no mundo de data science e da inteligência artificial é que vocês precisam comunicar isso. Né? De certa forma, vocês precisam vender isso, comercializar. Como que vocês conseguem fazer isso? Vai estar no nosso curso também. E aí, por fim, a gente vai trazer os cases da vida real, né? E aí, Abud, eu acho que você tem muito mais propriedade para falar aí de aplicações, de casos reais, que a gente consegue trazer para as pessoas de como usar dados para identificar eventos, para identificar fraudes. Até queria ver com você aí, tipo, nos diferentes tipos de dados que você já utilizou na sua carreira, diferentes modelos. Você tem algum caso tipo, prático, assim, muito, tipo, cara, ali se você usar machine learning, você mata o problema. Cara, eu sou suspeito, eu sou daquela pessoa que gosto muito de machine learning, mas não significa que eu sou muito bom. Eu gosto muito de futebol também, mas não sou muito bom Não, no é bom. futebol, né? Mas vamos lá. Eu acho que principalmente na parte de supervisão de operações, assim, de quando você olha o mercado financeiro, né? Eu trabalhei com trade surveillance, que é basicamente você olha as operações que são realizadas na bolsa, né? E um dos modelos que a gente monitorou bastante operações ali estavam relacionados às operações que era basicamente uma espécie de market basket que a gente Aham. fazia. Então a gente conseguia consolidar
sem saber quem era a pessoa, a quantidade de pessoas que estavam operando o mesmo ativo, no mesmo sentido e na mesma fração de segundo, Legal. né? E aí a gente treinava alguns modelos para poder entender se aquilo de fato era real, se era o cliente mesmo, ou se era uma fraude, ou seja, uma pessoa que capturou aquelas contas, né? E criava uma espécie ali de pirâmide financeira ou algum aspecto de bolsa ali que ele prometia alguma rentabilidade e já fazia a gestão de várias pessoas ao mesmo tempo. É o clássico modelo de cesta. É cesta que se chama, né? Então, exatamente. se a pessoa comprou leite e pão no supermercado, ela também comprou Exatamente. tal coisa. E aí você consegue perceber esses padrões. Exatamente. Né? Legal. A diferença é que eu substituí a cerveja e a fralda por Petrobras e Vale. Por ações. Né? Exatamente. O cara que compra a ação da Embraer e da Cielo tende a comprar também a ação. Exatamente. Pô, sensacional. E aí a gente começou a entender esses eventos, né? A gente identificou alguns casos bastante interessantes, né? Outro caso bem interessante que a gente identificou na época foi um relacionado, e não foi um modelo complexo, mas está relacionado a uma estatística binomial. A gente começou com uma estatística binomial, que existem alguns parâmetros no mercado, ou algumas regras de mercado, nas quais você tem a possibilidade, né, de especificar as operações, e acho que aqui não vale a pena a gente entrar no detalhe, mas eu vou tentar resumir aqui, que você executa as operações e posteriormente você aloca essas operações para determinados clientes, né? E o que acontecia? A gente começou a detectar alguns perfis através primeiro da estatística binomial e depois da regressão logística, que era o seguinte: toda vez que o Vitor e o Gustavo, no caso, compravam Petrobras, sempre o melhor preço, no caso o mais barato na compra, ia para um deles. Ia para o Vitor. Sempre o Gustavo pagava mais caro, né? E a gente começou a reparar isso muitas vezes. Só que não eram para 2 pessoas, eram para mais de 10 pessoas. Né? Então tinham algumas pessoas específicas de de uma determinada persona, que ele especificava determinados preços para uma pessoa específica. Ou seja, ele beneficiava uma pessoa em detrimento de 9 pessoas. Que é um esquema de manipulação de mercado, certo? Exatamente. Você manipula o preço. Isso é preterição que as pessoas chamam. Isso, preterição. Então, isso também foi identificado através de uma regressão, inicialmente de uma estatística binomial simples, ou seja, 0 ou 1. Toda vez que eles concorrem, ganhou é 1, perdeu é 0. Né? E também seguimos depois com uma regressão logística, que a gente dava a propensão de todo mundo perder, dado que aquele cara ia ganhar. Legal. Né? Esse também foi um caso bem interessante. Legal, e é um caso de mercado financeiro raiz mesmo. Raiz. Você usando dados, de certa forma, você vendo o book de operações para ver aquele padrão se formando, né? E aí, pessoal, para quem tem interesse em mercado financeiro, para quem tem interesse em aprender mais sobre dados, né, que está aí com a Trading com Dados justamente para entender melhor, está aqui um caso muito bom disso, né? De como vocês conseguiram unir esses dois mundos e através disso detectar padrões que eram esquisitos, detectar algo, né, que parecia ser uma fraude, parecia ser uma manipulação lá dentro. Perfeito. E aí, voltando um pouco para a nossa discussão aí do curso, pessoal, como eu tinha falado antes, né, a gente vai ver desde os modelos mais clássicos até os modelos mais complexos, e eu acho que é muito bom também destacar para as pessoas que a gente vai mostrar dados desestruturados, né? Porque hoje, quem está entrando aí em Data Science vê muito aquelas bases bonitas, aqueles arquivos CSV arrumados e tal, mas assim, a gente sabe que dados desestruturados são a grande maioria dos dados que a gente encontra hoje em dia. Então a gente tem dados como, por exemplo, dados de som, dados de texto, de imagem. Como que a gente lida com isso? E é interessante a gente perceber que esses dados também podem ser usados para prevenir fraudes, para auditoria, e a gente vai trazer essas aplicações aí no nosso curso lá na FIA também. E aí, pessoal, com isso eu terminei de mostrar a ementa aqui para vocês, passei toda ela. E aí é isso. Eu acho que é isso, e se vocês acharam que está faltando alguma coisa, que talvez seja interessante falar de outros assuntos, por favor, gente,
só falar aqui não, né, no post, mas Nas entre em redes contato com a sociais, gente por na rede e-mail. social, por Aham. e-mail. Quiser saber mais sobre alguma coisa específica, a gente Exato. põe aí na emenda também pra gente Fala comentar. com a gente aí pelo Facebook, pelo Twitter, pelo LinkedIn, pelo Instagram. Fiquem à vontade aí para usar a rede social que vocês mais gostarem, né? O e-mail é contato@tradingcondados.com. Boa. Eu acho que nunca é demais reforçar que a gente sempre fica muito feliz quando ouve feedback, quando ouve comentários das pessoas, até críticas a gente fica feliz para conseguir aí arrumar o nosso rumo, né? A gente saber se a gente está apresentando conteúdo que as pessoas gostam, se elas acham que está interessante. Se vocês acham que, por exemplo, a gente precisa trazer mais cases da vida real aí do mercado financeiro para os nossos cursos, fiquem à vontade de comentar. E a gente vai ficar muito feliz em ouvir mais de vocês. Então, com isso, a gente encerra esse episódio do nosso podcast. Muito obrigado aí por nos ouvir aí nessa primeira semana desse novo ano que se inicia, que eu tenho certeza que vai ser um ano muito especial para todos nós aí da Trading com Dados. Boa. E é isso, pessoal. Obrigado. Até mais aí no nosso próximo episódio. E a gente se vê, né? Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até breve, hein? Tchau, tchau.